Talvez eu tenha deixado de ganhar milhões de reais nos últimos anos com esses 7 erros que eu cometi e que eu vou te contar nesse vídeo. Bom, o primeiro erro, que para mim é o fatal, o mais relevante nessa jornada, foi perder o foco nas vendas. Deixa eu te explicar um pouco mais como que isso funcionou. Eu acabei contratando mais pessoas, eu acabei trazendo outras atividades para dentro da empresa, eu acabei mirando em outras atividades do negócio. Então, talvez atividades mais voltadas para o estratégico, aquela atividade voltada para o vamos abrir um outro negócio, né? Então, tu pensa num novo negócio, tu vai mais para o plano estratégico. Então, eu acabei tirando o foco das vendas num primeiro momento, achando que eu já tinha uma empresa bem construída, já tinha pessoas que iam fazer essa venda acontecer. E quando o empreendedor, o líder do negócio, ele sai da frente das vendas, ele começa a enfrentar dificuldades, porque venda é o motor do negócio. Então esse foi o primeiro grande erro que eu percebo que eu cometi e que talvez me custou aí dezenas de milhões de reais. Por quê? Quando a gente foca na venda, a nossa principal energia ela vai estar voltada para trazer novos clientes e para vender para esses clientes que estão entrando na base. E isso é muito trabalho, é muita energia que precisa do líder da empresa, de quem está à frente desse negócio. Então, esse é o mais importante ponto que eu quero deixar aqui para você. Jamais tire o foco das suas vendas. Fique com essa atividade principal, se você faz venda por telefone, pela internet, né? Seja redes sociais, seja tráfego pago. Então foque e continue mantendo essa energia nessas atividades de venda. A atividade principal do líder do negócio é a atividade de venda. O segundo ponto que eu considero importante, que é o principal, talvez, erro também que eu tenha cometido nesse tempo todo, é me acomodar depois de ter ganhado os primeiros milhões. Então, aí você no primeiro momento vai para a empresa e é 8 horas por dia, 10 horas, é 12 horas, é sábado, é domingo. Você não se importa de colocar o seu tempo, de trabalhar, de colocar a sua energia. Só que quando você começa a ganhar os primeiros milhões, você vê a sua conta bancária aumentando, você vê aquela renda passiva entrando e você começa a se acomodar. Você acredita que aquela empresa vai continuar dando resultado, mesmo que você se afaste um pouco, mesmo que você vá para a praia, mesmo que você acabe se distraindo com outras atividades. Então tome muito cuidado para não se acomodar no negócio. Quando você sentiu que você se acomodou no negócio, você precisa buscar dentro do teu mesmo negócio outras formas de te tirar dessa zona de acomodação. Então, esse ponto é muito importante, foi um erro que eu cometi por muito tempo e que foi fazendo com que meu negócio, em determinado momento, perdesse atração e também fez com que eu deixasse de ganhar muito dinheiro. Então, muito cuidado com a acomodação depois que você realmente se tornar uma pessoa com dinheiro para fazer o que você quiser, aquele dinheiro que entra passivamente quando você investe, né? E você se sente seguro com aquele pequeno ganho que você tem, talvez, né? Então, essa questão da acomodação é algo que é muito importante sempre deixar no radar para estar sempre se auto-motivando ali, né? Sempre buscando um desafio novo na empresa, algo que dê aquele gás de novo para que você não realmente se acomode aí no seu negócio. O terceiro erro que eu cometi, que eu considero crucial nessa, digamos assim, balançada do meu negócio, foi centralizar as coisas em mim. Então, quando tu tem pessoas na tua empresa, quando tu tem time, equipe, você precisa aprender a delegar para essas pessoas. E aí, esse erro de centralizar, de achar que eu estando no controle das atividades, estando no controle dos projetos, eu iria fazer com que esses projetos e essas pessoas entregassem mais e melhor. Só que isso não é algo que acontece geralmente. Geralmente é o contrário. Quando você centraliza, você cria aquela sensação de controle. Então você tem que controlar
tudo que acontece, você precisa controlar as pessoas e aquilo gera uma pressão em você, uma sobrecarga em você e gera uma pressão nas pessoas. As pessoas elas começam a pensar que elas não podem fazer melhor do que aquilo, elas começam a acreditar que o problema é elas. E, na verdade, o problema muitas vezes é do líder. O líder que centraliza, o líder que não confia no seu time, na sua equipe. Então, se eu pudesse voltar no tempo e aprender com esse erro, eu realmente teria descentralizado de mim, dado mais poder, mais autonomia para as pessoas, mesmo que essas pessoas cometessem erros e esses erros eu entendesse que fariam parte do processo de crescimento e de treinamento dessas pessoas. Então, quando você dá mais voz, quando você confia mais nas pessoas do seu time, essas pessoas elas vão entregar muito mais, muito melhor e elas vão se sentir mais parte, mais pertencentes à sua equipe. Então, tome muito cuidado para não centralizar em você as atividades da empresa. Então, descentralize, delegue para as pessoas, aprenda a soltar, mesmo que naquele momento isso crie um certo desconforto em você. Esse desconforto é natural quando você vai deixando de controlar as coisas, mas ele é fundamental para a sua empresa crescer através de outras pessoas, para que você não seja o teto que limita o crescimento da sua empresa, tá bom? O quarto ponto que eu considero muito importante nesse processo de aprendizado onde eu entendi que eu errei foi achar que eu sabia fazer tudo e achar que eu sabia fazer melhor do que as outras pessoas. Sendo que quando eu busco uma pessoa que tem uma certa habilidade no mercado, seja uma habilidade de vendas por telefone ou uma habilidade de gestão de projetos, não importa, talvez uma habilidade financeira. Quando eu busco essas pessoas no mercado, eu busco porque eu tenho uma dificuldade, uma falha em aprender a fazer tudo. E isso acontece com todo mundo. A gente não tem como aprender a fazer tudo dentro de uma empresa. É muita coisa, são muitas atividades. Então você precisa entender, e foi uma coisa que eu entendi recentemente, que naquele momento que eu cometi o erro eu não entendia, você precisa contratar os melhores, então pessoas melhores em você em algumas atividades e deixar que essas pessoas façam essas atividades e entreguem essas atividades. Muitas vezes essas atividades elas não vão ser exatamente feitas como você faria. Elas vão ser feitas diferente. Mas isso não quer dizer que o resultado entregue vai ser menos efetivo. Provavelmente o resultado entregue vai ser melhor, porque essas pessoas elas sabem fazer melhor do que você aquela função, aquela atividade. Então tome muito cuidado para que quando você tiver pessoas boas no seu time, talvez você já tenha uma empresa, já tenha pessoas boas dentro da empresa, dê esta liberdade para que elas façam do jeito que elas melhor encontrarem para fazer, mas que no final elas possam entregar o resultado que você está esperando. Né? Então, o que importa nisso é o resultado da entrega e não o como essa pessoa vai fazer. Então, dê a liberdade para essa pessoa fazer do seu jeito, do jeito dela, né? E com certeza, com essa liberdade, essa pessoa ela vai se sentir também mais pertencente à equipe e ela vai se doar para entregar um trabalho e um resultado cada vez melhor. O quinto erro que eu considero muito importante é acreditar que as pessoas, a partir do momento que eu contratava elas, elas estavam 100% prontas para atuar dentro do meu negócio. Esse erro é muito comum. A gente vai para o mercado, a gente olha, eu vou contratar um gerente de marketing, eu vou contratar um gerente de vendas. E a gente acha que essa pessoa, por ter trabalhado dentro de uma outra empresa, já ter experiência naquela empresa, essa pessoa ela já vem, ela entra pronta no nosso negócio. Então, por mais que essa pessoa tenha experiência em trabalhar na área de marketing, vendas, financeiro, em qualquer área, em outro negócio, quando ela vem para dentro do seu negócio, ela precisa entender como que funciona. E você precisa sentar com ela, apresentar
explicar, treinar, fazer aquele treinamento, aquela integração inicial, até que ela se familiarize, até que você dê aqueles primeiros feedbacks, olha, isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui não, e aí você vai calibrando o entendimento dela do que realmente você precisa ou o seu negócio precisa. Então, entenda que quando você contrata uma pessoa, né, que ela já é uma pessoa talvez mais pleno, mais sênior, uma pessoa, um gerente, alguém que tem sucesso num determinado negócio, não quer dizer necessariamente que essa pessoa ela já está pronta para atuar dentro do teu próprio negócio. Então não deixe de acompanhar essa pessoa, de treinar, de orientar essa pessoa no processo de desenvolvimento dela dentro do seu contexto. Então esse foi um dos erros também que me levaram aí a deixar talvez dezenas de milhões de reais na mesa ou mais, né? Porque realmente, quando você entende que um negócio é feito de pessoas, você treina as pessoas, você delega, você empodera as pessoas dentro do seu negócio. Eu vou falar do sexto erro que eu cometi, que é sair do operacional. Esse é um erro mais comum e a gente ouve muito por aí de outros gurus e mentores, os caras chegam e falam assim, não, porque depois de um determinado momento você precisa sair do operacional. E por muito tempo eu caí nessa armadilha, nessa falha, aonde eu pensava assim, bom, agora eu já tenho um time, já tenho uma operação funcionando, eu já tenho maturidade no negócio, agora eu vou ficar fazendo apenas o estratégico. E aí o que eu fazia? Eu entrava na minha sala, ligava o meu computador e começava a desenhar planos no papel. Só que existe uma desconexão quando você está dentro da sua mente pensando num plano e desenhando dentro do seu computador, né? Seja em qualquer ferramenta que você utiliza, você tem um desacoplamento entre a realidade do que está acontecendo lá na operação. O que eu quero dizer lá na operação? É principalmente quem está de frente com o teu cliente. Então é o vendedor que está lá ouvindo o não do cliente, é o pessoal do atendimento que está lá ouvindo a reclamação do cliente. Então quando você sai da sua operação, você deixa também de escutar o seu cliente. Quais são as dores que ele tem, quais são as necessidades que esse cliente tem, o que de fato está mudando no mercado e também o que tem a ver com as mudanças dentro do seu próprio time. Porque o seu time, os seus colaboradores, eles também são os teus clientes. Você tem que entender que quando a gente fala clientes, são os clientes internos da empresa, então colaboradores, parceiros, e também os clientes externos, os clientes que compram o seu produto, o seu serviço. E quando você sai desta operação e você fica apenas nesse nível estratégico, você deixa de entender a realidade do teu mercado, do teu cliente, do teu colaborador. E aí você cria um certo desacoplamento entre o nível estratégico, o tático e o operacional. Então, sim, é importante você se afastar em certos momentos do operacional para subir no tático, trabalhar no planejamento com o time, subir mais um nível, ir no estratégico, rever a visão do futuro da sua empresa, quais são os planos estratégicos que você tem para o futuro, entender se existe algumas mudanças que são necessárias você fazer a nível estratégico, mas você precisa calibrar esta mudança, né? Não pode ser só operacional ou só estratégico. O que eu recomendo, assim, e eu entendo para uma empresa que fatura aí na casa de 25, 30, até 50 milhões por ano, você deve ficar uns 30% ali, 20%, 30%, entre 20% e 30% no estratégico, que é essa primeira camada. Aqui no tático, você deve ficar em torno aí de 50%, 60% e descer de 10% a 20% na parte operacional. Então você precisa fazer esta conexão de maneira contínua, né? Para que você consiga entender
a realidade do mercado, a realidade do cliente, a realidade do colaborador e definir planos, tomar decisões estratégicas cada vez mais efetivas e mais importantes. O sétimo erro que eu cometi, e talvez o erro mais importante, é fazer sempre a mesma coisa. Então, quando a gente começa um negócio e aquelas atividades, aqueles projetos, aquilo que você faz entrega muito resultado, você começa a pensar assim: bom, agora eu já sei o que fazer para entregar o resultado. E aí você cria essa sensação de que fazer isso por muito tempo, somente isso, é o que basta para você continuar crescendo, continuar escalando. Mas o que você tem que entender? As coisas hoje mudam e mudam muito rápido. Não quer dizer que o que você está fazendo hoje vai funcionar daqui a um mês, daqui que seja uma semana. E quando se fala, principalmente em vendas, em marketing digital, a gente tem que entender que as coisas duram cada vez menos. Então, aquele funil que uma vez durava 6 meses, talvez dure um, talvez dure 2, talvez dure algumas semanas. Os anúncios que uma vez duravam semanas, talvez hoje durem dias. Então, a velocidade da mudança nos dias de hoje, principalmente agora com a inteligência artificial, é cada vez maior essa velocidade. Então, você precisa entender que o que você está fazendo hoje, que está trazendo resultado, não é garantia de resultado futuro. E o que você está fazendo hoje está levando você para um patamar de resultado. Quando você precisa subir desse patamar aqui e ir para um outro patamar, um patamar maior, você precisa entender que atividades, ações diferentes precisam ser feitas para subir de nível, certo? Então, esse é um ponto que eu considero muito importante e que eu entendo hoje nos meus negócios que eu preciso fazer sim, de um lado, o que funciona, o que está trazendo dinheiro para dentro do negócio nesse momento. Então eu foco 80%, pense assim, 80% do teu foco vai ser nas ações que entregam o teu resultado nesse momento. E 20% das tuas ações vão ser voltadas para coisas que você não fez até então, coisas novas, coisas que talvez vão gerar os próximos grandes resultados e que talvez até substituam essas 80% dessas coisas daqui a um tempo. Então, talvez esses 20% das coisas que você vai estar fazendo como coisas novas vão substituir as coisas que você está fazendo nesse momento daqui a um tempo. Então, leve isso em consideração quando você tiver com o seu negócio operando, né? Talvez você esteja com esse negócio operando hoje. Faça as atividades que você tem resultado hoje, mas também faça novas atividades, novas ações para garantir o teu futuro, para garantir o crescimento da tua empresa. E faça isso até mesmo com medo, até mesmo com aquele frio na barriga. A gente tem aquele hábito, aquela sensação de que quando a gente nunca fez algo assim antes, gera um certo desconforto, um certo medo. Você precisa sair da zona de conforto. E aí você precisa se tornar, de certa forma, vulnerável. Você precisa cometer alguns erros, se torna vulnerável. Então você precisa aprender também a enfrentar essa tua, talvez, vulnerabilidade. E entender que o erro faz parte do processo de construção de novas ações, de inovação e de crescimento. Ok? Eu espero que esse vídeo realmente tenha te ajudado. Se você acredita que esse vídeo te ajudou, curta esse vídeo, deixe um comentário aqui. Isso vai ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas que também estão passando por desafios na empresa ou estejam pensando talvez em abrir um novo negócio. Você pode também se inscrever no meu canal para receber os próximos vídeos em primeira mão. E no final desse vídeo, eu vou deixar aqui para você um vídeo que eu explico o porquê que algumas
alguns elementos valem mais do que dinheiro. Quando você pensa em abrir um primeiro negócio, você acha que o dinheiro é a coisa mais importante. Mas eu te explico nesse vídeo que tem 3 elementos que são muito mais importantes do que dinheiro. Beleza? Obrigado por ter me assistido até aqui, um forte abraço e até a próxima!